Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de ciências e nós vamos continuar falando dos animais. Eu tô aqui com o livro na página 102. Pegue aí o livro de ciências, acompanhe a leitura comigo. Nós vamos falar agora dos animais cosmopolitas. Ó, pega aí a página e vamos ler comigo. Vivendo em diferentes lugares. O clima, a maior ou menor disponibilidade de água e a oferta de alimento estão interligados e influenciam o habitat dos animais. Como nós falamos na nossa videoaula anterior, o animal ele nasce já no seu habitat, que tem a quantidade de água, o clima favorável e o alimento favorável para a sobrevivência dele, tá? Entretanto, há animais que são encontrados em várias regiões do planeta. Chamamos de cosmopolitas. Esses seres podem viver nos mais diferentes climas e estão presentes no campo e nas grandes cidades. A barata, o rato, as pombas e o ser humano são exemplos desse grupo. Tirando nós, seres humanos, só tem gente bicho nojento na classificação de animais cosmopolitas. Vamos ver aí. Os animais que se deslocam de uma região para outra por causa das variações periódicas de clima, da disponibilidade do alimento ou para reproduzir-se são chamados de migratórios. Veja os exemplos. Então eu tenho aqui embaixo, ó, 30 réis boreal. No início do inverno, essa ave, em uma viagem migratória, sai de um lugar, vai para outro. Parte da América do Norte, onde vive, passa pela América Central e chega até o sul do Brasil. Sul do Brasil, aqui embaixo, perto de nós. Nós estamos no Sudeste, o sul do Brasil está aqui bem pertinho da gente. E da Argentina, podendo percorrer até 8.000 quilômetros. Vou continuar lendo, depois eu explico tudo de uma vez. A baleia jubarte é encontrada em todos os oceanos. No entanto, ela também é migratória. As que habitam o Oceano Atlântico Sul chegam ao litoral da Bahia entre julho e junho, para se reproduzir no arquipélago de Abrolhos, e voltam para as águas frias próximos à Antártica, perto de dezembro. Então vamos lá. Tem alguns animais no planeta Terra que eles são adaptáveis às várias temperaturas e eles vão migrando, vão mudando de lugar, tá? Então vamos falar primeiro dos cosmopolitas. Os cosmopolitas, eles são animais que eles conseguem viver em climas variados. Eles se alimentam a alimentação deles é variada também. Eles se adaptam com a alimentação facilmente, tá? Então, eles vão mudando de lugar, tá? Conforme também vai mudando a temperatura. Então, quem são os cosmopolitas? São a barata. Veja que a barata, ela costuma aparecer nas casas mais no verão. Veja que nas noites quentes, eu não sei se vocês crianças já presenciaram isso, mas nas noites quentes, muitas casas
Isso acontece mais em casa do que em apartamento, né? Porque casa fica mais no baixo. Aparecem as baratas voadoras, ou aparece aquela barata no quintal, ainda que não apareça dentro de casa, aparece barata no quintal, barata na calçada. E ela é um inseto que ela gosta mais do verão, ela costuma aparecer mais naqueles dias e noites bem quentes, tá? E ela vai se migrando também, indo para outros lugares. Então, por exemplo, né? Aqui em São Paulo, nós estamos no verão, um exemplo. Então, o que acontece? Elas vão chegando aqui, elas vão chegando porque aqui tá quente e é aqui que elas querem ficar, porque elas gostam do ambiente mais quente, tá? Elas também sobrevivem no clima mais frio, tá? O rato, a mesma coisa. O rato, ele já não tem mais, ele não tem muito essa coisa do clima. A barata, ela prefere o quente. O rato não, o rato ele sobrevive no frio, no quente e ele tá ali nos bueiros e nas ruas das cidades, tá? Então, não tem essa coisa do habitat para eles, nem para barata, nem para o rato, tá? Eles sobrevivem bem a qualquer clima e temperatura, embora a barata prefira o quente. E eles estão aí, né? Geralmente eles ficam em lugares sujos, né? Eles vêm do bueiro das ruas, né? Onde passa o esgoto. E também as pombas, né? As pombas, elas vão também se migrando de lugar para lugar e elas sobrevivem em climas diferentes. Pode estar o frio que for, você vê pomba na rua. Pode estar o calor que for, você vê pomba na rua, tá? E então eles não têm essa característica de habitar. A pomba é de um determinado local. O rato é de um determinado local. A barata é de um determinado local. Eles não têm habitat, tá? Eles vivem em qualquer clima, em qualquer temperatura, com qualquer alimento. E eles têm uma coisa importante que a gente precisa saber. Eles passam doenças, tá? Alguns estudos recentes têm mostrado que as baratas de agora, elas têm transmitido algumas doenças, que não tá tão comprovado ainda, está em estudo, mas parece sim, eu já li muitas coisas a respeito, que as baratas, elas vêm transmitindo algumas doenças. Por quê? Porque vêm de lugares sujos, né? Como os bueiros das ruas, tá? Os ratos, já é, né, sabido por todo mundo que o rato ele passa doença. O xixi do rato pode matar uma pessoa. Que o xixi do rato pode matar uma pessoa? Porque ele vem do bueiro, ele vive no esgoto, na sujeira, ele bebe a água do esgoto. Ele se alimenta no esgoto, ele é extremamente nojento. Então, o xixi do rato, ele é super perigoso, ele transmite doença e o xixi do rato pode, inclusive, levar uma pessoa à morte, tá? Por isso que não é aconselhável, em dias de chuva, as pessoas saírem nas ruas e ficarem andando, molhando os pés nas ruas, andando nas enchentes, tá? Porque o que acontece quando tem chuva e enchente? A água do bueiro sobe
Então, esse xixi do rato tá subindo também junto com a água suja dos bueiros nas enchentes. E é muito perigoso a pessoa que anda nesse dia de chuva nos lugares alagados, né? É muito perigoso ela andar ali, mesmo que ela tiver de tênis, mesmo que ela tiver de sapato. Se o pé dela, da pessoa, molhar nos dias de chuva, naquelas águas da enchente, pode acontecer, não é que vai acontecer, pode acontecer, né, dela pegar aí a doença do xixi do rato, tá? Outro bicho que muita gente não sabe, mas é super importante, principalmente até vocês crianças saberem, muito importante vocês crianças saberem. A pomba, ela é outro bicho extremamente nojento. Embora ela não esteja lá embaixo, né, nos bueiros, lá no esgoto, ela bebe a água do esgoto. Então a pomba em si, ela já é podre, vamos dizer assim, tá? Ela bebe aquela água do esgoto e ela vai comendo o que ela acha ali no chão, na rua. E a pomba, ela transmite uma doença que é um tipo de fungo que se instala no cérebro das pessoas e leva à morte, tá? É uma doença muito perigosa, muitas pessoas não sabem disso e não conhecem. Aí o que as pessoas fazem na rua que a gente está cansado de ver? Joga a comidinha para os pombos. Nós não deveríamos fazer isso, ninguém deveria jogar comida para o pombo. Porque você está mantendo o pombo ali perto de você, né, ali naquele local, e ele é um animal transmissor de doença, tá? Como que ele transmite a doença? O cocô do pombo fica ali no chão, tá? Aí esse cocô do pombo seca. Se o ser humano respirar esse cocô do pombo, ele pode contrair a doença do pombo e vir a morrer, tá? Então, são 3 animais que a gente tem que manter distante da nossa casa, da nossa rua, enfim, as baratas, os ratos e os pombos, né? Se possível, passar até longe do pombo na rua, tá? Que ele é um animal que traz essa doença aí perigosíssima e quase ninguém sabe, tá? E aí fica lá jogando comida pro pombo, enquanto que o pombo deveria até sair dali do meio onde as pessoas estão, tá? Os animais que são migratórios, só migratórios, né? Já sai dessa classificação aí dos cosmopolitas, tá? Os migratórios são aqueles que eles saem à procura do melhor ambiente para eles e do alimento para eles, tá? Então, por exemplo, aqui tem 2 exemplos, né? Esse pássaro aí que tem um nome bem diferente, Trinta-réis boreal, é o nome dele, né? Ele é um pássaro que você veja, eu li que ele sai da América do Norte, ele passa pela América Central, chega aqui no sul do Brasil e chega na Argentina também. O que ele vai fazendo? Ele vai procurando o ambiente agradável para ele, o clima agradável para ele. Então mudou a estação do ano lá na América Central, ele vai para a América do Norte. Mudou a estação do ano lá na América do Norte, ele vem para o sul do Brasil, ele vai procurando o clima, a temperatura favorável para ele. E ele consegue sobreviver porque ele se alimenta de vários tipos de alimentos. Então ele pode ir saindo dos locais, né? Veja que ele vai para locais muito distantes, ele sai de uma América para vir para outra América,
tá? Ele consegue voar quilômetros e quilômetros, tá? Mas por quê? Porque ele procura o clima, a temperatura melhor para ele e os alimentos melhores para ele, tá? Assim também é essa baleia jubarte, ó. Em determinada época do ano, ela vai para as águas mais quentes e em determinada época do ano, ela vai para águas mais frias do oceano, tá? Ela vai se adaptando conforme a necessidade dela e o alimento que ela encontra ali naquele momento é o que é do que ela vai se alimentar, tá? Eu ia falar uma coisa interessante. Ah, tá. É da minha época, não sei se é de vocês, um desenho do Pica-Pau muito famoso que passava na televisão direto. Era um desenho do Pica-Pau que quando chegava o inverno, né, inclusive no desenho aparecia tudo cheio de neve, gelinho e branquinho. Então quando chegava no inverno, o Pica-Pau ia batendo em todas as árvores, chamando todos os pássaros para sair de lá, daquele lugar onde ia ficar frio, para eles poderem migrarem para um lugar mais quente e que tivesse alimento, porque lá onde eles estavam ia ficar tão frio que a vegetação ia morrer, enfim, não ia ter alimento para eles ali. Então o Pica-Pau ele ia batendo de porta em porta, ou seja, de árvore em árvore, chamando todos os animais e todos os pássaros para migrarem, para ir para outro lugar, onde o clima estivesse mais quente e eles encontrassem alimento. Porque se eles ficassem ali naquele gelo, naquele frio, eles iam provavelmente morrer. Muitas vezes nem tanto pelo frio, pela temperatura, mas de fome, por não ter a comida necessária para eles, tá? Se vocês procurarem aí na internet os desenhos do Pica-Pau, vocês talvez achem, e é um exemplo aí de animais migratórios que saem de um lugar para outro para ficar num ambiente melhor e encontrar os alimentos para eles sobreviverem. Um beijo para vocês e até já já.